Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, quem vos fala é Leonardo Furtado e seguimos aqui na série das soluções de Utility One para empresas do setor elétrico, dos projetos de telecomunicações, o que nós chamamos aqui de Utility One. Antes de mais nada, se você ainda não assinou o canal, peço, assine o canal para você receber as notificações certinhas toda vez que eu publicar um vídeo novo e principalmente comente os vídeos, é muito importante para eu saber como é que eu estou conduzindo as coisas com vocês, se vocês têm curtido os temas aqui do canal. Comecemos aqui então falando dos desafios tecnológicos de empresas do setor elétrico. Alguns dos desafios aqui em alinhamento com o que foi discutido previamente nos episódios anteriores. Tá, algumas das tendências aqui, primeiro são conquistas, coisas que já aconteceram de ordem tecnológica ou até mesmo na questão, na parte elétrica mesmo dessas empresas, na geração e na distribuição de energia elétrica, os desafios que estão acontecendo nesse exato momento e as oportunidades, o que está sendo vislumbrado daqui em diante. Tá? Começando aqui uns highlights dessas manchetes de conquistas. Vejamos, há grandes avanços aqui, obviamente, estão acontecendo para cada vez menos dependermos de combustíveis fósseis. Isso vai levar muito tempo ainda para acontecer, mas toda hora surge alguma coisa que tem modificado soluções de geração de energia. Tá? Então, cada vez menos dependemos de combustíveis fósseis, porém, isso ainda é uma coisa muito pequenininha, mas é uma sementinha que foi plantada e a tendência é que, obviamente, energia solar, eólica e outras coisas sejam predominantes ali. Projetos de AMI mostram o extremo valor da digitalização de várias áreas de infraestrutura e das redes de distribuição de energia elétrica. Então, a parte de metering avançada, a infraestrutura de AMI toda está sofrendo evoluções, tem sofrido evoluções muito significativas. Alguns serviços aqui públicos estão bem adiantados no caminho para a substituição de sistemas TDM1, provando que o transporte IP pode suportar adequadamente o tráfego crítico. Para essa observação aqui, permita-me falar o seguinte: há uma cultura no que diz respeito às redes de computadores, aos ambientes de telecomunicações de empresas de utilities, com muita dependência em cima de TDM. Por quê? Começou lá atrás, era a única opção de fato, e tem sido por muitos e muitos anos. É uma infraestrutura extremamente confiável, se não houver problemas com uma parte de caracterização dos enlaces físicos, atenuação, perda, aquele tipo de coisa. A rede, a parte camada 1, estando ok, você vê que uma infraestrutura TDM é muito confiável e não há realmente o que discutir, mas ela peca em vários aspectos, de inovação tecnológica, de capacidade, de escala, crescimento da rede é muito complicado, custos. E você vê, conforme falado, os fabricantes, quem produz tecnologia de verdade, pesquisa e produz tecnologia, não tem mais feito nada nesse sentido e há uma data para morrer. E a preocupação fica, as redes IP, elas conseguem sustentar os mesmos níveis de serviço, os mesmos padrões de confiabilidade que as redes TDM? E temos conseguido provar que sim. Diversas empresas, diversos setores que eram extremamente dependentes na parte de TDM, aí incluindo aqui, ou focando nesse caso, em empresas do setor elétrico, temos provado que uma infraestrutura de transporte totalmente baseada numa rede de transmissão estatística, baseada num protocolo IP e no L2 lá com a Ethernet, temos conseguido atender essas expectativas com muita folga. Empresas do setor energético já começaram, também em função do anterior, a adoção do IPv6 na rede de distribuição. Não tem como não ter o protocolo IPv6 em praticamente qualquer segmento do mercado atualmente e isso não é diferente no setor elétrico. As concessionárias estão incorporando recursos de energia distribuída, muitos dos quais são propriedade de terceiros. Procede a implementação de micro-redes para a confiabilidade e resiliência do serviço. A modularidade dos ambientes, tanto na área de FAN, dos centros de controle, da automação das subestações, essas áreas críticas do ambiente operativo dependem de extrema modularidade. Tá? Então, criar essas micro-redes permite a especialização de componentes e os processos que respondem aos objetivos do negócio de forma muito mais adequada.
criou, né, tem sido criado padrões aqui de segurança cibernética para os dispositivos IoT no setor elétrico. Aí, na sequência dessa playlist, eu já reservei alguns materiais que vão apontar algumas ideias nesse sentido, para você entender o que tem acontecido nessa parte de cibersegurança. Solicitação crescente de energias renováveis e armazenamento de energia, sim. Implantação de VVO tratando de perdas técnicas, capacitação de equipes inteiras para trabalhar remotamente durante esse período caótico da pandemia, do Covid-19. E você vê que tem, na verdade, essa pandemia que ela é péssima para todos nós, mas pelo menos ela ensinou alguma coisa. Tivemos que nos reinventar em alguns aspectos e a força de trabalho tem sido remodelada para acomodar essa nova realidade. E é a parte, aspas, boa disso tudo, né? Pena que isso tenha acontecido nas circunstâncias do surgimento da pandemia, da disseminação do vírus, o que é péssimo, mas se há alguma coisa de interessante que possamos extrair dessa experiência toda, talvez essas sejam algumas das exceções à regra. O aumento da capacidade na hospedagem de data center em antecipação a um aumento significativo de análise e armazenamento de dados. Na verdade, todo o setor precisa de muita informação para tomada de decisões estratégicas, redução de risco operacional e até mesmo encontrar novas oportunidades dentre diversas possibilidades aqui. E os centros de dados estão se adaptando a essa realidade, não somente para o setor óbvio, setor corporativo geral, mas entrando também dentro de empresas, né, de segmentos de mercados verticais, como por exemplo o utility. Então tem muita oportunidade aqui. Né, melhorias em direção a uma mentalidade centrada no cliente. Isso é geral, não apenas no setor elétrico, mas de forma geral, sim. Tem o Customer Experience, que nós chamamos, né, o Customer Centric, tem sido um movimento que tem transcendido diversos mercados verticais e não é uma exclusividade, obviamente, aqui nesse caso do setor elétrico. Alguns dos tantos conceitos ou algumas das tantas conquistas que temos conseguido extrair dessa experiência toda envolvendo o setor elétrico. Agora vamos falar dos desafios. O que está acontecendo agora aqui? Com o advento da extrema digitalização, a transformação de ambientes operativos de redes determinísticas para uma rede baseada no protocolo IP e cada vez mais a segurança, né, uma coisa bem complexa. Então, como é que a gente consegue melhorar a segurança cibernética e, ao mesmo tempo, modernizar a grade com sistemas habilitados para padrões abertos? É um baita desafio, concordo. Outro que é óbvio que tem muita relação com o tema central dessa playlist, dessa série, que é a parte da Utility One, o backbone de telecomunicações, ou seja, a descontinuação do TDM. Aí pega de PDH, SDH e outras interfaces que aos poucos, né, essas razões vão migrando ela para dentro de uma arquitetura baseada no IP. Na verdade, permita-me antecipar, na área de subestação e outros setores de infraestrutura na parte operativa, tem sido lento mexer ali, lento. No entanto, os backbones que interconectam subestações, a parte de field e tudo mais, tudo isso tem sido migrado para IP. Não tão rapidamente quanto gostaríamos, mas está acontecendo. E o último estágio, de fato, vai ser entrar nessas localidades e substituir os componentes de automação e teleproteção para uma coisa baseada em pacotes. Tem, por incrível que pareça, 3G demais aí nesses ambientes, crescimento exponencial, potencial de conexões LTE públicas, né, aí questões de OPEX e confiabilidade, modernização da rede de distribuição, especialmente quando a rede AMI existente não é capaz de suportar uma automação de distribuição ou recursos de energia distribuída. Como é que você vai fazer a integração da energia renovável, que ainda não está claro, né? Controle do ponto de ajuste, protocolos, propriedade, aquela coisa toda. Programas de e-mobility, inclusive decisão dos governos europeus aqui de instalar 1 milhão de estações de carregamento.
dificuldade em aplicar um modelo ou solução homogênea, ou seja, significa várias redes. Então não tem, os ambientes são, assim, não que sejam várias redes, mas o ambiente ele é muito heterogêneo nas filosofias propostas de modernização. Então, assim, é complicado. Como lidar com a mudança na estrutura de custos resultantes do crescimento das energias renováveis, como otimizar recursos especializados que estão se tornando escassos, porque você tem muita competência que está já em final de carreira, digamos assim. E aí como é que você renova também as competências humanas? Que são ambientes que, por mais críticos que eles sejam, eles tendem a ser muito conservadores em algumas abordagens tecnológicas. E se você pega um jovem profissional formado hoje, você lança esse Norton aqui, agora esse filho é teu, ele não vai dar conta. Ele precisa trabalhar junto com times que tenham experiência em manter esses ambientes com as tecnologias que nós chamamos de legadas, mas estão lá presentes. É interessante isso aí, é um desafio. Por outro lado, se estimulássemos uma migração para redes baseadas em pacotes, talvez tenhamos aqui a oportunidade de reoxigenar a força de trabalho do setor como um todo. Muito interessante. O aumento e transição das habilidades dos funcionários impulsionada por novos aplicativos e tecnologias. Eu acabei de falar isso aí, não com essas palavras, mas uma coisa puxa a outra. Infraestrutura tradicional não propícia para modificações ágeis. Não há o que discordar aqui. É exatamente esse um dos maiores defeitos dos aparatos tecnológicos existentes nesses ambientes por falta de não serem projetados com o conceito de mobilidade. É tudo muito estático, é tudo muito determinístico, é muito em cima de conexão e não tem relação com as propostas de inovação, de orquestração, automação, programabilidade, redes ágeis, infraestrutura como código, menos intervenção humana, apesar dos aspectos de planejamento, de projeto, de concepção da arquitetura e tudo mais serem coisas iniciadas pelo homem, mas as decisões de cunho de operação mesmo fiquem mais a ponto de orquestradores. Isso é um ambiente legado não vai dar conta, ele não acomoda essas ideias, essas inovações, essas filosofias. Então faz muito sentido aqui. É um desafio. Reagindo ao Covid-19, os modelos operacionais da concessionária precisarão incorporar trabalho mais remoto, porque tem coisas já na conquista. Fato, com quais empresas de quais segmentos não foram afetados, ou afetadas, no caso das empresas, nessa parte da pandemia toda. Além dos layoffs massivos, das demissões massivas, o remanejamento da força de trabalho para trabalho remoto. Só que isso é fácil quando você está falando de um ambiente corporativo, ou um trabalho de escritório, de você ficar atrás de uma mesa trabalhando, mas isso é meio complicado no ambiente operativo, sabe? Então, já temos conquistas nessa questão do trabalho remoto, mas temos desafios também no trabalho remoto envolvendo um ambiente operativo. Como é que você lida com essas questões? Aí, cada empresa lida isso de uma forma interessante, mas faz parte dos desafios. Desafios associados às fusões e aquisições. Então, cada utilitário, cada empresa de utilities possui um conjunto diferente de padrões e ferramentas. Procede. Saindo aqui da área de desafios, vejamos algumas das oportunidades. O uso de drones não apenas para facilitar inspeções, mas também para ajudar a lidar com a questão da pandemia, dos impactos quaisquer que as empresas tenham tido com relação a esse período pandêmico. Valor socioeconômico das operações da rede, que incluem energias renováveis de terceiros. Transição para novas operações de rede, que também incluem a administração de ativos de terceiros. Muito mais do que está por vir do que nós temos hoje. Fato, estações de carregamento, com um serviço avançado, transformar a experiência do cliente por meio de notificações proativas de interrupção. Olha que bacana, isso é uma oportunidade. Com a modernização da infraestrutura de rede, você destrava um potencial absurdo de novas experiências com o cliente. Inclusive esse caso aqui, imagina uma notificação proativa de interrupção por SMS, por um outro aplicativo,
sabe, para um outro método, geralmente uma aplicação, um serviço nesse sentido. Isso seria muito interessante, dentre outras coisas, tá? Impulsionamento da economia em circular em processos internos e externos, melhorar a segurança cibernética operacional ao mesmo tempo em que melhorando o desempenho e a confiabilidade do aplicativo. Oportunidades aqui. Novas soluções de energia podem envolver novos serviços para residências, empresas públicas e empresas privadas. Sim. Ser capaz de oferecer iluminação rodoviária avançada e transporte inteligente. Novas oportunidades. Isso já acontece em alguns países no mundo. O Brasil até que está um pouco... intenções para isso existem. Eu mesmo conversei em eventos fora do país de empresas que não tinham as devidas licenças para operar no país, mas fora elas já estavam habilitadas e gerando negócios. Pô, o que você precisa de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Pô, que legal. Pô, como é que tá lá? Não, lá a gente não tem nem, não conseguimos aprovar, obter as licenças para esse tipo de iniciativa, na parte de iluminação pública, por exemplo. O cara não conseguiu, né, graças ao risco Brasil e a burocracia que nós enfrentamos. O cara é brasileiro, tem uma empresa, tem uma solução interessantíssima de gerenciamento na parte de iluminação pública que promove ou se propõe a promover economias absurdas nas contas públicas, mas o cara esbarra num percalço qualquer burocrático, ele não consegue obter as licenças, ele não consegue operar com essa solução no Brasil e tchau e benção, mas ele está lá fora ganhando dinheiro. Mas é um exemplo de oportunidade. Isso pode retornar, se é que já não esteja retornando em algum lugar, em algum município, mas é muito interessante. Isso é apenas um caso. Imagine quantas inovações podem ser derivadas a partir dessa modernização toda das tecnologias do setor elétrico. Impulsionamento da computação de ponta para melhorar, né, o desempenho do aplicativo, bem como introduzir novos meios de análise de telemetria, principalmente na parte de telemetria, que é interessante. E transição da manutenção baseada no tempo para a manutenção baseada na condição, baseada em dados, como baseado aqui sem querer querendo, em tempo real na borda. Ou seja, tomar decisões mais criteriosas e estratégicas. Note o quanto de conquistas, alguns casos, de desafios, alguns casos, e igualmente aqui na parte de oportunidades não temos para empresas do setor. O quanto nós não podemos ganhar com essas inovações. Para que eu estou colocando isso nesse material? Porque eu sou adepto da abordagem de arquitetura, onde os objetivos, os interesses, os indicadores-chave de performance do negócio, os fatores críticos para o sucesso de um negócio, eles sejam bem identificados, que nós consigamos compreender as preocupações de cada parte interessada, coisa que veremos na sequência, e como a gente consegue traduzir isso num investimento tecnológico, onde cada parafuso que você escolha tem um porquê. Por que esse parafuso? Por que essa tecnologia? Por que esse serviço? Por que esse protocolo? E você construir um projeto técnico que ele tenha início, meio e fim, onde todas as suas partes sejam recheadas de critério, os argumentos sejam bons e os porquês sejam tangíveis. Eu curto muito fazer esse tipo de trabalho e esse tipo de painel aqui é uma coisa interessante, porque ele nos permite entendermos o problema de forma mais holística, ou o desafio que precisa ser enfrentado. E foi por esse motivo que eu coloquei aqui esse material. Espero que você esteja curtindo. Siga acompanhando essa playlist aqui, porque muita coisa vai acontecer até que chegará o momento onde eu falei de topologias, equipamentos, projeto técnico, projeto lógico, aí as configurações. Vou demonstrar a configuração desse ambiente, como ele funciona. Você vai aprender muito. Se você é um cara muito ávido por tecnologias específicas, quero ver o MPLS rodando, você vai chegar nesse momento lá, mas aproveite a oportunidade para abrir a tua cabeça um pouco e pensar um pouco mais afastado da ferramenta para você ter mais ensaios de como as coisas devem ser construídas num projeto de infraestrutura para uma empresa tão crítica quanto essas do setor elétrico. Siga acompanhando, deixe seu comentário, não se esqueça de assinar o canal e compartilhar os vídeos. E vamos no próximo aí. Grande abraço.